Olá, nessa edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito. Aliás, eu já a entrevisto há mais de 20 anos, segundo ela, que é a pianista, professora de música também, jornalista também, de vez em quando, né? Que é Carla Ramos, que mais uma vez me dá a honra de bater esse papo com ela. Carla, bem-vinda. Eu que agradeço, fiquei feliz, emocionada. Eu digo, gente, a nossa carreira começou junto, né? Você pequenininha na TV Canal 2, a TVE, né? TV Antares, né? Eu estive realmente lá na TV Educativa no tempo do Genésio, né? Que ele era TV Piauí. TV Piauí. Exatamente. Sim, aí, que era Antares, ele botou Piauí. Exatamente. Bom, e agora nós estamos aqui na TV Assembleia, como você até me perguntou, já vamos para o 8º ano na emissora, como o tempo passa. Né? E deixando sempre o espaço aberto e à disposição para a gente falar de cultura. Vamos falar da carreira de Carla Ramos, né? Que lá se vão mais de 30 anos. Nossa, 40 anos! 40 anos! Então, quando que começou essa história de... Olha só, na verdade começou quando eu nasci. Porque foi uma premonição do meu pai. Meu pai gostava muito de música, né? E ele namorou uma pianista. E depois foi que ele casou com minha mãe. E essa pianista tocava muito para ele. Ela tocava piano e sanfona. E aí, quando terminou o namoro, ele ficou apaixonado por ela e pela música, né? E ele disse, quando eu tiver uma filha, ela vai ser pianista. Pois ele disse isso na hora que eu nasci. Nossa! Quando deu 11 anos, que eu tinha 11 anos, já eu sou de 61... Ele começou, antes disso, procurar aula de piano particular. Naquela época, em Teresina, era muito difícil. E ele procurava, e ele sabia de uns amigos dele, que ele também era advogado, jornalista, sabia de alguns amigos dele que tinham filhos estudando piano. E ele ficava perguntando e parecia assim que os amigos dele tinham aquele receio de dizer não, eu não vou dizer para ele não. Depois os filhos dele vão passar dos meus, aquela coisa da competitividade. Aí, mas ele conseguiu, com as duras penas, encontrar a Dorila Carvalho, não é? A esposa do Edilson Carvalho, que não é gente boa, que ela dá aula há muitos anos, né? Ela é pianista. Inclusive, e também vou ver se agenda um dia com ela para bater maravilhoso. Um papo, né? Ela é meio tímida, viu? E aí começamos a estudar piano em 1972, eu com 11 anos e o Garibaldi com 12. Como nós nos destacamos como alunos, quando ela viajava para fazer os cursos no Rio, as provas, no Conservatório Lourenço Fernandes, ela me deixava no lugar dela dando aula. Daí eu comecei a dar aula, os alunos adoraram a minha aula, a minha didática, a minha forma. Pré-adolescente, 14 anos, já estava dando aula. Criança, eu começando a dar aula... E os alunos achavam interessante aquela intimidade que eu tinha com a música, com o piano, e já ensinando eles a criar. Mas provavelmente é porque a maioria dos alunos devia ter mais ou menos a tua faixa etária. Exatamente. E vocês falavam a mesma linguagem. E eu sempre fui muito faladeira. Não é? Eu sou muito expansiva, muito alegre, muito sorridente, comunicativa, não é? E eu acho que de repente deu certo aquela coisa de eu dar aula e levando a aula naquela coisa boa, para que a pessoa não entendesse, não se desesperasse, se decepcionasse, não, e levasse, achasse que era. Exatamente. Eu fazia uma aula de uma forma que a pessoa acreditava que ela ia aprender. Que era digo assim, você vai aprender, porque música é facílimo. E não é tanto. Não é? Antes de ontem eu estava tocando ali no restaurante, aí o rapaz disse assim, mas eu quero tanto aprender piano. Ele disse, é difícil, eu disse, é facílimo. É só você querer aprender. Ou seja, quando você tem uma linguagem, mas de uma forma popular, de uma forma clara, bem didática, as pessoas aprendem rápido. E eu dizia, quando eu dava aula de teclado, só para completar, as pessoas diziam, mas eu não vou aprender. Eu digo, vai sim, você vai sair tocando com 3 dias. Com 3 aulas você sai daqui tocando. E era dito e feito. Aí eles diziam, Carla, é fácil mesmo. Aí vem o que acaba diferenciando bem o trabalho de um artista de outro, é a sensibilidade, são as descobertas, os estudos. Você, inclusive, é uma pessoa extremamente estudiosa em relação à sua música. Qual que é a importância que estudar, pesquisar, né, tem no dia a dia do seu trabalho?
Tem demais. Tem que estudar muito, ler muito e ouvir muito. Eu me criei, como minha família, meu pai gostava muito de música, de cultura, minha mãe também. A família da minha mãe é a família de músicos. Eles não seguiram a carreira de músico, mas eles são músicos. E desde muito cedo, eu comecei lá em casa com o papai ouvindo músicas boas, aquelas músicas daquele tempo, que eram músicas da melhor qualidade da década de 60, de 70. Aquele início de Ângela Maria, não é aquela coisa de Nelson Cavaquinho, Carlos Alberto, aquele que morreu há pouco tempo, não é? Então, a gente ouvia sempre muita música boa. Não tinha hoje esse lepo-lepo, aquele negócio de tchan da década passada, essas coisas não. Então, você purificava o seu ouvido e o seu conhecimento musical através da melhor música brasileira, que é a música brasileira feita da década de 30 até hoje. Tá, mas aí os dias de hoje, como você falou até hoje, os dias de hoje também, nos dias de hoje também se produz muita coisa ruim, mas também se produz muita música de qualidade. Como você avalia o mercado hoje? A produção musical do Brasil é da melhor qualidade. O Brasil, a música brasileira, ela não perde para música nenhuma de lugar nenhum do mundo. Inclusive a bossa nova, ela tem todas as características do jazz, na questão que tange a harmonia e na formação dela e na questão da improvisação, que ela dá para você a liberdade de improvisar. Então, o músico brasileiro, o compositor brasileiro, o verdadeiro compositor brasileiro, ele é perfeito. Ele tem uma música dentro do melhor padrão de qualidade, no que tange a todo o sistema que se forma a música, que chama-se melodia, harmonia e ritmo. A música, eu costumo dizer que a música, ela é como o corpo humano, ela é a mesma divisão do corpo humano, cabeça, tronco e membro. Ou seja, é a melodia, a harmonia e o ritmo, que um não funciona sem o outro. Então, no Brasil, nós temos verdadeiros artesãos, tanto na parte do instrumento, como na parte da composição. Então, a nossa música, ela representa o que há de melhor no mundo. Você pode sair daqui do Brasil e tocar a música brasileira no Japão, na Europa, exatamente, na Malásia, no Oriente Médio, em todo lugar. É a melhor música do mundo, respeitada. Você vê que até a Ivete Sangalo com a Daniela Mercury, esse povo todo, os sertanejos, fazem música até no Japão. Vamos voltar à questão da carreira de Carla Ramos. Quando você se descobriu, eu falo musicista, melhor? Pianista, musicista, é. Quando você se descobriu pianista, o interessante é que os seus irmãos também passaram a ser seus companheiros de jornada, né? Vamos falar de alguns momentos interessantes que vocês tenham passado juntos, pode ser? A minha casa era, porque todos quase casaram, sarau, né? é um conservatório, onde todos os artistas passaram, não é? Por exemplo? Todos. A Rosinha Amorim, a Maristela Gruber, aquele povo Fonteles, o Jabuti, a Zezé, o Tim Fonteles, o Roraima, o Geraldo Brito, o Aurélio, o Magno Aurélio, o Ronaldo Bringel. É tanta gente. Aí os de fora também que eu trazia, por exemplo, Tete Espíndola almoçava comigo na minha mesa, junto com o Carlos Navas, a Alzira Espíndola, o Geraldo Azevedo, de dentro da minha casa, o Arthur Moreira Lima, de dentro da minha quero casa. Aproveitar, né, antes de você continuar a citação, fazer uma referência ao filho da Tete Espíndola, que canta maravilhosamente bem, tem um trabalho fantástico, que é o Dani Black, né? E a família toda dela. Todos eles são muito bons. Eu conheci o Humberto Espíndola lá em Campo Grande, quando eu morei lá. E as pinturas magníficas, assim, telas de um pé direito fantástico, sabe? Assim, 3 metros de tela, né? Com a temática... Aquela coisa do Pantanal, do boi, do aquela Pantanal, coisa monstruosa, enfim, né? Do Mato Grosso, que eles são dali, né? E a Tetê é a cantora que tem pássaros na garganta, né? Ela educou a voz dela acompanhando os pássaros. Isso é uma coisa exclusiva, inédita. Para mim, a Tetê é uma das melhores cantoras do mundo, não é? E eu tive o privilégio de produzi-la aqui várias vezes em Teresina e nós ficamos muito amigas. O Arthur Moreira Lima, né? Foi em 82, nós trouxemos ele, estava em São Luís. E Maurício Tapajós, que infelizmente morreu muito novo, também era de dentro da minha casa. Então, a minha casa, ela sempre foi um celeiro de um encontro musical muito bom.
E claro que isso fez grande diferença para o cenário musical em Teresina. Sim, claro, a gente aprende. Quando você ouve uma pessoa tocando, você aprende, você vê a forma que aquela pessoa toca, porque a música ela é muito de intuição, a arte ela é intuitiva. Então, se você não tem a capacidade de um raciocínio rápido, não é? De um raciocínio lógico, você não faz música. A música ela te dá toda uma gama de fatores que faz com que você cresça. E você tem que botar a cabeça para funcionar. Ou seja, deve ser talvez a única coisa mais complicada, mas a cabeça é feita para funcionar, não é só para separar as duas orelhas não, né? Olha, antes que a gente vá para o intervalo, como você se sente sendo referência até hoje? 30 anos, quer dizer, mais de 30 anos, como 40. Você falou, 40 anos, né? Mas tirando o comecinho da carreira, né? Como você se sente sendo referência para tantos músicos maravilhosos aqui em Teresina? Eu fico muito feliz com isso. Graças a Deus eu tenho um nome, um trabalho muito solidificado em Teresina. Tenho uma trajetória que todo mundo conhece, a minha dignidade, o meu caráter, a minha qualidade. Eu trabalho com a qualidade musical. Eu sou aquela pessoa que diz assim, eu morro na peça, mas não me vendo a retalho. Eu trabalho a música boa, sabe por quê? Porque as pessoas querem ouvir a música boa. Eu fiz agora domingo, no Dia Internacional da Mulher, no boteco, só o piano. Pianíssimo, né? Carla Ramos em concerto, não é? Olha, mas as pessoas ficam paradas ouvindo, você não ouve um pio. Ou seja, as pessoas que estão ali, elas estão querendo ver uma coisa diferente que elas não estão acostumadas a ver. Por quê? Quando entra uma banda, ela entra numa zoada danada, o povo cantando e pulando e gritando, é totalmente diferente daquela música que eu faço, que é uma música popular brasileira, uma música instrumental, que eu toco do clássico ao popular, ao jazz, mas eu toco com aquela coisa do concerto. Pois olha, a gente vai para um rápido intervalo, a produção está avisando. No próximo bloco a gente volta conversando aqui no programa Cena Aberta. Nós ainda vamos falar dos seus irmãos, vamos falar também do Ramsés, fazer essa referência a ele. Certo. E, claro, falar também do seu humor um tanto quanto ácido de vez em quando, né, nas suas críticas. Nas redes sociais. A gente volta já. Voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição meu papo é com a pianista Carla Ramos. A gente vai continuar falando da carreira dela, claro, e também colocar alguns elementos mais picantes. A gente já falava da música boa e da música ruim no bloco anterior, né, Carla? Olha, a música ruim é uma coisa assim, é comercial. Entendeu? Mas às vezes tem música boa comercial. Sim, também. Tem. Isso é muito relativo. Eu adoro a música brega boa. Você viu morrer ontem a Inesita Barroso? Ali o povo diz que é brega. Mas ali é o supra-sumo da música brasileira. Bom, e como colocar a música de raiz brega em algo tão elegante, chique como é o piano? Fica bonito, fica lindo. Entendeu? Eu tenho umas músicas do Zezé de Camargo e Mariano e Luciano que eu toco no piano que fica uma coisa linda, parece um concerto. Eu adoro tocar. Por exemplo, Roberta Miranda. Tem umas coisas que no piano, o piano é o rei dos instrumentos, não é? Ele por si só, ele fala por si só. Então, tudo que você coloca no piano para você executar, sai uma coisa de concerto. E como a minha formação é de concerto, me cresci ouvindo Arthur Moreira Lima, ouvindo os maiores pianistas, né? Então, eu me baseio nas minhas interpretações, nas interpretações dele,
deles todos. Aí o Doxa de Barros, que inclusive eu produzi várias vezes em Teresina, produzi o Fernando Lopes, o Miguel Proença, vários pianistas, a Felícia Wang. Não sei se você lembra aquela filipina que veio para Teresina, que deu um curso e fez um concerto, o Zé Henrique Duprá. Então esses pianistas todos, eu bebi nessa fonte. Não é? O Vladimir Horowitz, os grandes, a Cristina Ortiz, que mora nos Estados Unidos há muito tempo. Então, quando você ouve esses pianistas tocando, você quer pegar alguma coisa deles para botar no seu toque, na sua interpretação. Por exemplo, tem alguma técnica que você tenha desenvolvido especificamente para o seu trabalho? Que diferencia o seu trabalho dos demais? A minha técnica foi a técnica do chorinho. O chorinho por causa da agilidade, não é? Rapidinho? Rapidíssimo. Então, quando a gente estava já no começo dos anos 80, eu encontrei um amigo da família do Feijão. Feijão que tocava cavaquinho, violão, hoje ele é engenheiro. E ele gostava de chorinho e eu não tocava chorinho naquele tempo. E aí ele começou a passar pra gente lá em casa chorinho. E eu comecei a estudar um monte de choro, carioquinha, brasileirinho, muita coisa, chorando pra Pixinguinha. Daí eu comecei a ter agilidade através do chorinho. E o chorinho é uma música riquíssima, não é? Você lembra de Pixinguinha. E você acaba inserindo shot, choro, baião. Tudo. O meu repertório tem tudo. O meu repertório, ele tem os clássicos, ele tem baião, ele tem shot, ele tem jazz, ele tem blues, ele tem valsa, ele tem balada, ele tem então, o fino da música. Então você teve preconceito com determinados ritmos? Não. Mas há algo que você tenha preconceito? Não, tenho não. Eu acho. Nem funk? Não. Nada? Não, Dá funk pra tocar? é lindo. Funk é lindo. Eu gosto de tocar muito também no piano, é reggae. Sério? Esses bons, os bons, o esotérico, por exemplo. Algo de bom em qualquer estilo. Sim. Caetano é ótimo para fazer no piano, Chico. Tem o João Donato, que é um grande compositor, só coisa boa. Ou seja, o Brasil é muito rico. Mas o meu repertório, ele pega, por exemplo, Christophe, todos aquela música popular americana da década de 70. Tipo, muito Take bom. My Heart. Uau. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vai embora, um repertório muito amplo. Pessoas fantásticas passaram pela sua casa, como você falou. Uma delas é Maristela Gruber, que já, inclusive, esteve no nosso programa Cena Aberta. Hoje está na Espanha há vários anos, né? E essa referência é muito forte. Ela sempre faz referência a esse momento, né, de troca lá na residência de Carla Ramos, né? Vamos falar dos seus irmãos nessa relação. Garibaldi, Ramsés. O Ramsés foi uma perda muito grande. A Ramsés foi em 98. Né? O tempo passa, né? É verdade. Ramsés olha só, quando nós começamos a estudar piano, ele tinha 8 anos. O que papai fez? Ele disse assim: o Garibaldi e a Carla vão estudar piano e o Ramsés e o Renzo, que é o caçula, vão estudar violão. Ele procurou uma professora de violão na cidade toda. Não achou. Não achou. Depois ele continuou procurando. Ele disse: não, eu tenho que ter aqui 2 pianistas e 2 violonistas, porque eu só respeito a arte. Meus filhos têm que tocar piano e violão. E aí ele conseguiu encontrar a professora Terezinha Oliveira, que era daqui da Pissarra. A mãe dela, Dona Olinda, foi uma violonista, professora de violão de todo mundo em Teresina, foi muito conhecida, uma das precursoras. E ela, Terezinha Oliveira, para você ter uma ideia, ela dava aula, ele chamava ela para dar aula lá em casa, porque os meninos eram pequenos e ele não tinha tempo de levar o menino para casa, ele disse: venham para cá. E seu pai tinha uma visão muito ele adorava além, cultura. Né? Porque naquela época, praticamente 40 anos atrás, na década de 70. Você praticamente determinar que os filhos iam ser artistas, exatamente. Né? Enquanto tudo andava na contramão disso. Na contramão. Aí ele dizia: eu quero meus filhos para tocar piano e violão. Mas ele não queria, ele queria por uma questão cultural. Ele não queria que fosse a coisa profissional. Entendo. Ele dizia: aqui vai ser, ele dizia, aquela coisa que vai ser a sua diversão. Aquela coisa que você estava dizendo, a coisa tradicionalista do pai de família. Ele dizia: meus filhos, eles vai ter um médico,
um engenheiro e advogado. Eles podem tocar, ele dizia, vão aprender. se vocês não forem essas profissões, eu morro. Ele dizia, o piano e o violão, a música, é só por uma questão cultural para você desenvolver o raciocínio e a sensibilidade, a criatividade, a percepção, a inteligência. A mosca azul picou, pois acabou, não é? Aí, né? olha só. Aí ele conseguiu essa professora de violão. Ela foi muito tempo de dentro da minha casa. Ainda hoje ela é nossa amiga. Ela nos dava aula de violão para os 2 meninos e eu, naquela época, estudava piano com o Garibaldi. O que a gente fazia em casa? A gente começou a ver a semelhança do violão com o piano. Mas caiu a sopa no mel, porque eu estava tocando uma música aqui, o Ramsés estava já no violão dizendo, olha, aqui assim, também está dando certo. Aí ele já passava o violão para mim e eu passava o piano para ele. Então, quem ensinou o piano para o Ramsés e o Renzo fui eu e o Garibaldi. E eles me ensinaram o violão. Aí a gente começou tocando violão e piano e já fazia tudo junto. Aí a gente foi ver que o acorde que você fazia no piano era o mesmo acorde que você fazia no violão. Era a mesma linguagem. Experimentando também. Exatamente, experimento. Era a mesma linguagem e aquilo a gente foi descobrindo nós lá em casa, entre nós. Entendeu? Era uma coisa muito bacana. É por isso que vocês realmente se tornaram referência musical em Teresina. Vamos falar dos rumos da cultura desse estado? Dessa Teresina, né? Sim, como é que a gente vai ver, não é? O que a gente vai fazer. Teresina sempre precisa que, aliás, o Brasil... A produção cultural é muito forte. Muito boa. Né? Sair daqui é que é mais complicado. Sair a obra, sair as pessoas, enfim. Fazer com que essa produção seja consumida, né? Qual que seria a alternativa ideal, na sua opinião? Olha só, eu estava falando a semana passada, é aquilo que nós temos um produto cultural em todos os segmentos da arte enorme. E de uma qualidade... extraordinária. Você é uma grande artista plástica. Uma coisa impressionante. Impressionante, não é? Pois é, e olha só, é por hobby. Mas veja bem, ou seja, por que é que você pinta? Porque você tem dentro de você um espírito artístico. Você tem uma sensibilidade que você, inconscientemente, você tem que botar para fora. E é assim que acontece então, com você. Então, automaticamente você já é artista. Você pode até pensar que é por hobby, mas vai ver que quando você está pintando, você é o dia que você está mais feliz. E quando você está tocando, claro. Eu tenho uma relação de amor profundo com o piano. Inclusive é uma declaração que você já fez diversas vezes. Já fiz, o meu piano é amor. Não é? Eu digo sempre o seguinte, eu me lembro daquela frase do Mário de Andrade que diz, há uma gota de sangue em cada poema. Eu digo que há uma gota de sangue em cada canção, em cada música que eu toco, em cada nota que eu toco, há uma gota de sangue. O que é isso? É um sentimento profundo. Então, eu faço o piano falar e, ao mesmo tempo, eu me comunico com ele. É uma interação perfeita. Ok. Não é? Se eu pudesse, eu ficava horas e horas conversando com você. Que produção, a gente tem quanto tempo ainda? Então, olha só, você está vendo. Tudo que é bom dura pouco, né, Carla? Fazer o quê, né? Vamos destacar para a gente, antes da gente encerrar, algumas pessoas que marcaram a tua vida artística, que de certa forma passaram pela tua vida, ou que você tenha realizado algo importante para eles, ou vice-versa, pode ser? Tem muita gente. A própria Maristela é uma pessoa que faz parte da nossa vida, morou na minha casa assim que ela chegou em Teresina. O Raimundo Pereira, barítono. Que já o Raimundo Pereira, barítono, também, né? Tem uma referência muito grande de dentro da minha casa, que eu tenho muito orgulho desde que chegou em Teresina, que ele se considera meu irmão, que é o maestro Frederico Marroquim. Fantástico. Pianista maravilhoso. Quero trazê-lo aqui. Então, nos ensinou muito. Já fica o convite aqui para ele. Muita gente, o maestro Reginaldo Carvalho, que foi nosso professor na universidade, a própria Dorila. A Dorila, eu agradeço a minha vida para ela, porque foi ela que me levou a ser professora de piano. Ok, bom. Enfim, a gente podia bater papo a tarde toda, mas não dá. Tem outro programa, faz esse outro. Você vem ao vivo, né? Carla, foi um grande prazer ter você conversando comigo aqui. Vamos deixar o telefone rapidinho, o Facebook, enfim? Facebook, Carla Ramos.
Só isso. Telefone 98510858, que é o Zap. Zap. Ok, então, olha só. Nesta edição do programa Cena Aberta, eu conversei com a pianista Carla Ramos. É claro que não dá pra gente bater papo a tarde toda, mas ela promete voltar em outras vezes, tanto no Cena Aberta quanto também no nosso programa Pauta Cultural. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um abraço para você, Maravilha. Carla. Obrigada, sucesso, tá bom? Amém, para nós.